Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e este aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, sugestão de convidados, tá? Fazendo isso você vai estar ajudando a fazer com que o YouTube compartilhe esse vídeo aí para as pessoas interessadas. E hoje eu estou aqui muito emocionado e feliz recebendo aqui a nossa querida Mônica Coropos. Essa mulher é referência na música cristã aqui no Rio e para mim é uma honra te receber aqui. Muito obrigada, meu amigo. Puxa, é um prazer tão grande estar participando desse projeto tão ousado, tão abençoado que você encabeça aí e vir aqui falar um pouquinho, né, da nossa caminhada, do nosso encontro também recente, sim, né? Tem muita coisa aí para rolar nesse podcast, hein? É isso aí. Pô, mas assim, eu tive a honra de estar presente na sua consagração a ministra de música lá da PIB Vida. Foi assim, eu te conhecia muito de ver e de assim não assim presencialmente, né? Mas eu acompanhava muito o seu trabalho e assim e se falava muito bem não só pelo que eu via, mas pelo que as pessoas falavam também muito do que você fazia. E naquele dia, quando eu estive lá, aquilo foi a concretização de um sonho de te conhecer e também de ver o quanto o seu trabalho é valorizado no meio da comunidade batista carioca e brasileira. Para mim é dia. E assim, aquele dia foi uma época ainda estávamos com uma pandemia, mas já estava tudo muito melhor. Durante a pandemia, qual foram os grandes desafios que você enfrentou nesse período? Que não tinha... Você é professora, né? E a gente não estava tendo muita frequência de aulas. E nas igrejas também acaba sendo muito danoso a presença das pessoas, né? Aquele momento de comunhão que muita gente sente falta. Como é que foi você viver todo esse período aí? É muito bom você tocar nesse assunto, né? Porque a gente, quando passa, né, um período assim, depois que a gente faz esse percurso, a gente tem uma leitura diferente e vê o cuidado de Deus nos detalhes, né? E aí você falou sobre a minha vida profissional. Eu sou professora, né, professora de música. Nesse período, como vários professores também, houve aí um afastamento dos alunos, né? Nós tivemos que gravar as aulas online, né? Alguns alunos evadiram, saíram, né? Outros adoeceram. E nós tivemos ali que aprender, como educadores, né? A tecnologia, os recursos, para poder segurar esse aluno, seja ele criança, né? Os desafios, adolescente, jovem, adulto, idoso, né? No segmento escolar, secular e também na educação cristã da igreja, né? Nós tivemos que reformular para manter os alunos e as crianças, né, unidas nesse período de uma forma prazerosa, atraente. E a gente também teve os nossos dramas pessoais, né? Pessoais, familiares, né, financeiros, né, como todos nessa crise. E passar por isso tudo, para mim, realmente foi aquele vale, né, onde a gente percebe a intervenção de Deus. Eu mesma passei um período de transição pessoal, transição familiar e transição ministerial. Você acompanhou um pouquinho, né? Eu agora assumi recentemente, há 6 meses, a Igreja Viva, primeira Igreja Batista em Vila Valqueire, uma igreja muito querida. A gente já vinha namorando desde 2013, né? Quando foi feito o primeiro convite, mas os anos se passaram. E aprove ao Senhor que nesse tempo, esse sonho, né, esse namoro se concretizasse, né? A gente chama carinhosamente de namoro porque a gente ama a igreja também nos ama, mas não era um momento propício, né? E agora eu vivo esse momento com a igreja, tem sido uma bênção. Quem te acompanha não só de perto, como de longe,
ver o seu amor, é gritante o seu amor pela música cristã, em especial pela musicalização infantil, né? Que é algo... Eu que vejo muito de fora, eu vejo que as pessoas não dão muito crédito pela essa primeira idade, onde a criança tem aquele potencial de aprendizado. Como que foi começar a trabalhar com crianças? Como é que começou? Então, eu vou começar de hoje para trás, né? Hoje eu dou aula no Seminário do Sul. É um lugar onde eu posso exercer a minha profissão e a minha vocação, meu chamado também. Sim. Porque é um lugar onde forma um celeiro de novos pastores e ministros, né? Para o Evangelho. Então, eu tenho trabalhado ali. Eu, antes de tudo, sou uma professora, e unir essa minha profissão com o ministério tem sido possibilitado através dessa minha entrada ali no seminário, também a formação continuada que eu tenho dado para líderes, né? E a criança, missões, música e criança, para mim são coisas que eu realmente sou muito apaixonada, né? O olho brilha. Então, assim, trazer a consciência à igreja de que nós precisamos investir nas categorias de base, se nós queremos uma igreja viva, uma igreja forte, é muito importante. Porque no contexto musical mesmo, né? Quem toca um instrumento bem hoje não começou com 18 anos, começou com 5, 6, né? Então nós precisamos trabalhar na base para que essas crianças virem adolescentes que gostem de música, que estudem música com bons professores, né? E que a igreja proporcione isso, porque nem todos têm recursos próprios, né? Então a igreja precisa ter essa visão para não pescar no aquário do outro. Porque às vezes a gente acha assim, a igreja tal tem muito músico, né? Mas vai olhar como é que é a educação musical dessa igreja. Com certeza eles têm investido nas crianças. E aí lá no seminário a gente tem a pós-graduação em Ministério com Crianças, que é onde a gente forma líderes, né? Pessoas que já têm suas profissões, sua graduação, já fizeram seminário ou não. Eles voltam para a pós-graduação para terem essa formação e aí, então, disseminarem isso nas igrejas. Então, tem sido maravilhoso, porque nós temos formado, já estamos na 3ª turma, a gente tem formado líderes que são embasados tanto pedagogicamente, quanto musicalmente, e agora ministerialmente, para o exercício da educação cristã infantil. Isso é maravilhoso, né? É verdade. E, assim, essa percepção de que a criança tem uma vocação musical, ela muitas vezes acontece fora de casa, na igreja. Existe uma diferença de a percepção acontecer dentro de casa e acontecer na igreja? Existe uma diferença para a criança, vamos dizer assim, o irmão da igreja me viu, percebeu isso. Ou em casa, por exemplo, você é muito mais fácil, tem o Renan e tem a Maitê. O Renan e a Maitê. Um beijo para eles. Isso. Mamãe coruja. Então, o Renan, eu fiquei encantado naquele dia. Aquele garoto. Tem que trazer ele aqui, hein? Vamos trazer ele aqui. Vamos providenciar, porque ele é um garoto incrível. Incrível. Eu fiquei encantadíssimo pelo Renan. E isso é muito interessante, você está falando da questão da família, porque a minha família, apesar de não ter músicos na família, a família fazia o culto doméstico, e no culto doméstico eu comecei a compor. Ainda muito pequena. Eu ganhei meu primeiro pianinho da Hering com 4 anos de idade, né? E meu piano, né, que eu tenho até hoje, foi com 8 anos. Então, veja a visão do meu pai, não é, da minha mãe, em adquirirem um instrumento. Se hoje o piano é caro, imagina quando eu tinha 8 anos. Né? Ninguém tinha um piano em casa, né? Então, eles investiram na minha vida, né? E a igreja, né? A minha igreja primeira Batista de Pavuna era muito musical, era o pastor Feliciano Amaral, o pastor. Sim. Então, a igreja era muito musical, né? Então, eu tive o privilégio de ter, né, no púlpito um pastor que cantava, né, que me batizou, a minha família me apoiando, né? O primeiro grupo musical que eu dirigi era composto pelas minhas irmãs e as amiguinhas delas. Era um grupo de 6 meninas, chamado Florzinha de Jesus, depois Dom de Amor. Então, esse incentivo da criança desde pequena,
né? Que foi o que eu fiz, né? Peguei para os meus filhos também. Fez toda a diferença. Eu dizia lá em casa, né? Depois de 18 anos, pode seguir a profissão que quiser. Mas até 18 anos todo mundo vai estudar música. Né? Então hoje o Renan está se formando em arquitetura. Sim. Mas é um músico, ano que vem vai fazer o seminário também. Olha só. Que coisa maravilhosa, né? Imagine como vai ser você dando aula para o seu próprio filho. Oh, meu Deus. Ontem eu estava no seminário, eu pensei nisso. Falei, ano que vem o Renan vai estar aqui. E é assim, é muito gratificante, né? A gente poder ver na nossa vida aquele versículo que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, né? E eu faço um alerta aos pais, né? Independente da profissão que o nosso filho escolher, Deus tem um propósito. Então nós devemos trazer a criança à igreja, né? Hoje em dia eu vejo muitos pais afrouxando com isso. Tá sol, tá frio, a criança tá enjoada, né? Não sei. Então assim, tudo é desculpa para não ir. Né? Então a gente precisa resgatar esse amor da criança em ser igrejeira, porque na igreja é que suscitam as bandas, o grupinho deles, né? Que vão um para a casa do outro e começam a compor, tocar, né? E isso a gente vai perdendo para a tecnologia, para o celular, para ficar dentro do quarto, né? Eu lembro quando eu era adolescente e me converti na igreja que eu estou ainda hoje, na Igreja Batista do Jardim Paraíso, lá em Campo Grande. E eu lembro que tanto que depois, uns 5 anos depois, eu comecei a trabalhar com música e comecei essa caminhada, né, que eu tenho até hoje. E assim, não foi ninguém nunca me falou, você tem que... Aquilo ali foi despertado numa escola bíblica de férias. Valeu. Foi importantíssimo. É um momento que... Eu acho que um dos momentos que a igreja tem mais abertura. Eu não sei se você pode falar melhor do que eu. A igreja tem mais abertura para incentivar crianças a seguir esse caminho da música. Eu não sei se você poderia falar sobre isso, muito sobre a escola bíblica diferente, a importância que existe esse momento, né? A gente está vindo do mês de julho, que foi um mês em que as igrejas fizeram muitas atividades, né, de férias com as crianças, Sábado Feliz, EBF, Escola Bíblica de Férias, né, para quem não conhece, EBF, Escola Bíblica de Férias, Colônia de Férias, né, Super Sábado, Super 5, são vários nomes, né? E né, nesse tempo a criança é protagonista. A igreja fica aberta para as crianças de dentro e crianças de fora da comunidade. E aí a igreja pode ver o potencial que a criança tem, porque geralmente termina no domingo. Aí todas as crianças falam o versículo, falam os livros da Bíblia, cantam, dançam, né? E é um momento em que a gente vê que a criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja de hoje. Ela pode e deve ser incentivada nos seus talentos. E essa coisa que você falou também de uma pessoa da igreja, né? Olhar para uma criança e falar assim, olha, essa criança aí tem jeito de músico. Vou dar um violão, vou dar um instrumento na mão dela, né? Isso é muito importante. Por isso que eu trabalho muito com a formação do líder, porque esse olhar do líder, às vezes, o pai e a mãe não têm. Né? O pai e a mãe estão preocupados em cuidar, né? Em prover, mas o professor, ele pode dar aquele toque que falta às vezes no pai e na mãe, né? De falar assim, olha, seu filho é tão afinado, bota ele numa aula, né? Vai procurar um curso, né? Tem tantos cursos até gratuitos, né? No YouTube, tutoriais, a gente não tem mais desculpa para não aprender. Né? Surgiu uma dúvida minha aqui que eu queria tirar contigo. Você que trabalha muito com musicalização infantil, como é que você lidar diante de um mundo que oferece muitas tecnologias que fazem a criança se afastar deste momento? Com ela com, 4 anos, 5 anos, para começar com música, e aparece uma tecnologia que afasta ela desse momento. Quais são os recursos que você, como professora, usa para poder que a criança não viva esse momento de estar dentro de uma tecnologia, eu falo de celular principalmente, ou de jogos, que afastam ela desse momento de aprendizado? Boa pergunta. Bom, primeiro eu vou esclarecer para o pessoal que está aí com a gente o que é musicalização, né? Eu gosto muito de comparar a musicalização com a alfabetização.
Então, o que é a alfabetização? Introduzir a pessoa, a criança, no mundo das letras, né? Das palavras, dos textos. E música criança, ou qualquer pessoa de qualquer faixa etária, é introduzida no mundo da música, para aprender os conteúdos musicais. Porque a música é uma área do conhecimento, né? Então, a criança pode aprender as notas musicais, aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento, não é? Então, quando a criança é envolvida nesse ambiente de uma maneira muito prazerosa, significativa, o celular fica de lado. O que eu vejo muitas pessoas com boa intenção fazendo é ensinar a criança a teoria musical que não é música. Porque teoria sem o canto, sem o tocar do instrumento, não é música. É tudo menos música. Então, nós podemos e devemos ensinar música musicalmente. Cantando, tocando, dançando, fazendo a criança vibrar com aquilo, não é? Rubem Alves vai dizer num texto dele que se eu fosse ensinar a criança a música, eu não começaria pelas bolinhas pretas na pauta, né? Eu levaria a criança a shows, a concertos, né? Colocaria ela para ouvir o canto dos pássaros, a onda do mar. E aí, seduzida por todo esse som, por todo esse ambiente musical, sonoro, ela mesma iria gostar de aprender as bolinhas pretas na pauta musical. Então, é o contrário. Não é primeiro ensinar, né, a escrita musical para depois a criança tocar. É primeiro tocar, sentir, pegar o violão. Né? Eu fui de uma época que, para a gente tocar, a gente tinha que ficar 6 meses fazendo teoria musical. Quantas pessoas desistem? Não é? Muita gente desiste. Né? Mas quando a gente dá logo na primeira aula um dó, ré, mi, a criança não desiste, ela volta na aula seguinte. Porque ela quer aprender o fá, sol, lá. Né? E daí por diante. Daqui a pouco ela está tocando um acorde, um cântico, não é? Está cantando. Então, a música tem que ser feita, tem que ser ensinada musicalmente. Porque muitas vezes a gente ensina uma coisa boa de uma maneira chata. Isso a gente traz até para o ensino da Bíblia, não é? A Bíblia é a verdade e a palavra da verdade. Mas muitas vezes a criança que tem na escola computador, quadra de futebol, né, um monte de coisa que a seduz. A gente chega na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e ensina a criança lendo revistinha, a criança vai achar aquilo ali enfadonho. Ou ela vai achar que a história de José, de Noé e mesmo de Jesus é uma história, como a da Branca de Neve, como a do Chapeuzinho Vermelho. E não, a gente está falando de vida, de experiência com Deus. Então, a criança, ela não a gente, às vezes, pensa que o infantil é o abobalhado. A criança tem capacidade de ter o alimento sólido, mas de acordo com a faixa etária dela. Mesmo um bebê. Né? E a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O bebê, ele já nasce louvando ao Senhor. Quem tira essa adoração genuína da criança somos nós, os adultos, que engessamos a criança na nossa forma de adorar, na nossa forma de ser igreja, não é? E ela precisa ter o espaço dela para se expressar livremente, para compor. Quantos compositores, não é? Estão aí perdidos nos bancos das igrejas. Verdade. Né? Porque nós não estimulamos. E aí a gente fica perdendo talentos para o secular. Porque o secular não deixa de lado. Quando ele vê um talento, ele investe. E nós, muitas vezes, temos os talentos, porque a maioria dos talentos saem das igrejas, né? Sim. Mas nós não investimos. E aí a criança, a adolescência não começa aos 13 anos, mas começa aos 13 meses. A gente não tem algo que conduza a criança ali naquele ambiente. Deixa a criança ir para a igreja de tarde, deixa tocar bateria, fazer barulho na igreja. É melhor ela estar na igreja, né? Tocando lá o blom, blom, blom dela, a guitarra lá, alta, mas ela está ali, né? É isso que eu penso. Isso que é musicalização, né? Sim, crescer com música. Sim. Em 2000, eu já contei essa história para você, não sei se você lembra, mas em 2000 eu estava na Igreja Batista do Meia. Aí eu cheguei, e era recém-chegado, eu morava em Campo Grande na época com meu pai, eu vim morar com minha mãe no Meia. E aí comecei a frequentar, era novo convertido, comecei a frequentar a Igreja Batista do Meia. E eu lembro que no primeiro
o primeiro culto que eu frequentei, culto da manhã, uma das músicas era Usa Senhor. Ah, que lindo. Eu tinha, não lembro agora, 98, eu devia ter uns 21 anos mais ou menos. E assim, pra mim foi marcante, porque aquela música ficou na minha cabeça Amém. por muito tempo. Eu me lembro que quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu saí de lá e falei assim, um dia eu vou gravar essa música. Oh, meu Deus, coisa linda. Um dia eu vou gravar essa música, porque essa música mexeu muito comigo. E sabe quando você tem uma mente musical e vai surgindo, pô, eu quero fazer o arranjo desse jeito, não sei o quê. E aquela música ficou por muitos anos na minha vida. Aleluia. Essa música ficou por muitos anos na minha cabeça. E chegaram outras músicas, composições próprias, e o tempo foi passando. Chegou que um dia eu tive a oportunidade, eu levei lá pro Felipe, da Estéreo Studio, eu quero gravar essa música. Eu quero fazer desse jeito aqui. E eu lembro que quando saiu o resultado final, eu não acreditei, eu comecei a chorar e eu falei assim, cara, eu realizei meu sonho de muitos anos atrás. Que é a canção Usa Senhor, HCC 433. E eu sei que eu conheço a história, mas eu queria muito que você falasse sobre aquela criança que com 8 anos ganhou um piano e adolescente teve a inspiração de compor essa canção, que logo depois entrou no HCC, em 91, se eu não me engano, que teve a seleção, né? A seleção. Como que foi compor Usa Senhor, que é uma música marcante na comunidade batista brasileira? Como é que foi compor essa canção e como você recebeu quando ela foi escolhida para entrar no HCC? Eu fico emocionada até hoje, porque essa é a minha oração, é a oração da minha vida, né? E eu tive a graça de Deus de transformar em música. E hoje eu sei que é a oração de tanta gente, né? Inclusive do menino de 21 anos, né? Que sentiu ali o chamado. E realmente é de arrepiar. Toda vez que eu escuto uma igreja cantando, alguém cantando, o seu arranjo, né? Inclusive lá na minha consagração, em janeiro, minha família de São Paulo veio, né? E não tinha ouvido ainda o arranjo, e assim, todos ficaram muito emocionados, né? Alguns já devem até ter falado com você no dia. Porque assim, imagina alguém passando a adolescência, alguém que foi criado na igreja, né? E eu ali me preparando para o vestibular, eu fiz vestibular em música, eu tinha 15 para 16 anos, era um congresso de adolescentes, não é? E eu lutando contra as paixões da adolescência, né? Eu tinha um mundo pela frente, porque eu era boa em música, eu tocava bem, eu já começava a receber convites para gravar fora do contexto evangélico, né? E naquele momento ali, um dia de madrugada, eu orando, eu não conseguia dormir, e eu acendi o abajur, dormia no quarto com as minhas 2 irmãs, somos 3 irmãs, e eu comecei a rascunhar na minha agenda uma oração, né? E eu dizia nessa oração: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela oração, e eu pedindo a Deus: Senhor, como eu posso ser usada? Eu não quero fazer mais nada, eu tenho oportunidades para fazer coisas fora do Senhor. E não critico quem faça, mas na minha experiência, naquele momento ali, era um momento decisivo para eu escolher, né, o meu caminho profissional, ministerial. Então eu disse: não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo, e esse tudo é muito difícil para um adolescente, um jovem de 15, 16 anos dizer, né? Entregar tudo, né? Tudo pertencer a Deus enquanto nesse mundo viver. E é a oração mais difícil, é a oração mais sincera e é a oração da qual eu não me arrependo. Porque nesse tempo todo de vida, o Senhor tem feito valer o cuidado dele na minha vida a partir dessa minha tomada de posição, sabe? E aí veio o anúncio de que os batistas brasileiros teriam um novo inário. O primeiro inário é o cantor cristão, né? E aí seria um novo inário com novos compositores, né? E essa minha música já tinha sido cantada num acampamento,
né? E lá no acampamento, um pastor que estava lá falou assim: olha, a gente vai ter um inário em breve e essa música tem tudo a ver com o que a gente está pensando. Você pode fazer a partitura dessa música? Aí eu falei: posso. Quando eu fui fazer a partitura, eu percebi o quanto ela era quebradinha, porque você cantando é uma coisa, né? Quando você vai botar na partitura, né, e não tinha programa de computador naquela época, então era na mão mesmo. Aí eu tive que levar para minha professora da escola de música para ela me ajudar, e ela, como uma boa professora, não fez para mim. Então ela apagava o que estava errado, eu voltava para casa, na semana seguinte refazia, e com isso o tempo foi passando. E eu perdi a oportunidade de mandar naquela primeira leva, porque eu ia mandar direto para o pessoal da diretoria. E aí surgiu no Jornal Batista uma propaganda: Músicos do Brasil, vai surgir o novinário, mandem para o endereço tal. Eu falei: se eu não mandar agora, não vai entrar, né? Não vou ter condição de participar. E aí mandei para o endereço, coloquei no correio, e um dia chegou uma cartinha lá em casa, que meu hino tinha sido selecionado, né? E aí a gente essa cartinha? A gente caiu de joelho lá em casa, né? Porque meus pais viram toda essa minha angústia, né, de decisões, o que fazer na faculdade, né? O que renunciar, o que aceitar. Então, quando veio essa resposta, né, da inscrição da música sendo aprovada, imagina um adolescente de 17 anos, né, com gente de 60, de 70, de 50, gente músico, regente, né, e eu apenas começando. Então, é uma gratidão a Deus e a comprovação de que a gente deve investir na criança e no adolescente, porque eles podem, né? Os nossos filhos, os nossos netos, as crianças da igreja, elas podem ter experiências com Deus, e a gente precisa valorizar isso. E aí, quando saiu o inário, que foi em 1987, teve uma comissão e tal, demorou um pouco mais. Eu sou a compositora mais jovem, né? Porque eu tinha na época 17 anos. Então, até hoje eu sou a caçulinha, né? Quando eu vou em alguma igreja, o pessoal fala assim: ah, ela tem música no inário. Aí o pessoal fala assim: ué, você não morreu ainda não? Muita gente pergunta, né? Porque acha assim: ah, cantor cristão, inário, né? Você viva aqui, né? Pois é, porque na época eu era muito novinha, né? Então, é uma bênção, né? Um favor imerecido, imagina. E assim, talento muito jovem, né? Você recebendo essa que é uma honra, né? Eu imagino como uma honra. Deve ser, né? E assim, você com tantos anos assim de caminhada, qual foi assim um momento mais complicado que você viveu nessa caminhada aí, que você pode dizer: poxa, se eu conseguir passar por isso, hoje eu consigo passar por tudo? Olha, a primeira grande decisão que eu tive foi realmente essa questão de tocar ou não, né? Dividir o meu tempo e meu talento com o secular, né? Porque realmente eu era muito solicitada, né? Foi o primeiro momento assim que eu defino. E depois, assim, a consolidação do meu chamado, porque eu sempre caminhei trabalhando no secular, né? Como você, né? Você tem o seu ganha-pão e o ministério. E eu também tinha essas duas coisas, né? Eu sou professora do município do Rio de música, né? Sou professora universitária, faço outras coisas, né? Tenho a plataforma coropos.com, né? Que é uma plataforma educacional. Então, sempre trabalhei com esse viés, né? Mas, assim, sempre a decisão de priorizar o reino de Deus para que todas as coisas sejam acrescentadas é muito importante, foi muito importante. Agora, a pandemia, com certeza, foi assim um divisor de águas, né? A gente pensa mesmo na urgência da gente falar da razão e da esperança da nossa fé, né? Que é o nosso Senhor Jesus. Porque eu lembrei até daquela música: tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, né? Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Nós conhecemos. Nós temos o maior tesouro que alguém pode ganhar, que é Jesus Cristo na vida.
Então nós temos que mostrar isso. E como a gente mostra isso? Através da música, através da arte, né? E através da nossa vida. Então, a partir desse tempo, meu sentido de urgência ficou muito mais latente, sabe? De não gastar meu tempo com qualquer coisa, de procurar buscar mais a Deus, né? E as coisas dele, selecionar um pouco mais, né, as minhas atividades, as pessoas com as quais eu convivo, né? Para que elas acrescentem a mim e eu acrescente a elas. Então, essa maturidade, eu acho, né, que a gente vai adquirindo. Assim, falando de música na comunidade batista hoje, se você achar de repente que você não está de repente segura de falar, mas eu queria que você falasse muito quais seriam as pessoas que estão se destacando hoje nessa nova geração. Poxa, se você fulano de tal tem um grande potencial para ser um grande representante da comunidade batista. Você vê hoje o pessoal dessa geração que está vindo aí agora. Você tem que destacar alguém. Sim, a gente fica naquela coisa de não citar nomes. Pessoas que fazem mas parte assim, da minha, eu queria muito ouvir você, que você é uma pessoa experiente e de repente pode falar das pessoas que a gente pode acompanhar. Acompanha esse rapaz aí que ele tem um grande potencial. Sim, eu gosto muito de citar, né, o trabalho desenvolvido nas igrejas. A gente tem, dentro das igrejas batistas, um trabalho musical muito relevante, né? A gente tem a Associação dos Músicos Batistas do Brasil também, que não precisa ser ministro de música para participar. Qualquer músico de qualquer área, corista, instrumentista, cantor, pode se associar. Na época eu descobri, eu entrei porque eu fiquei com receio de entrar porque eu não sabia se tinha que ser... Qual era a credencial, né? Qual era a credencial. Isso é uma coisa legal, porque na igreja a gente tem essa possibilidade, né, de conversar sobre música com diferentes aspectos, né? A gente tem aquele que é formado pela academia, a gente tem aquele que é formado pela vida, né, por cursos livres, né? A gente tem aquele que a gente vê que já nasceu para cantar, como você, por exemplo, né? É um dom, um talento muito grande, né? E a gente conversar sobre isso é muito importante. Eu cito também o Alexandre Magnani, que é da PIB do Morumbi, né? O Paulo César Baruch, que está na Igreja Batista de Água Branca, né? A gente tem o Samuel e a Thalita na PIB de Curitiba, né? Que são jovens promissores, né? A gente tem o Cadu Barcelos, que ele é um grande musicografista, né? Inclusive é o meu, é um menino incrível, né? A gente tem o Carlos Meneleu também, a gente tem o Renan Coropos e a gente tem o Sonhos da Missão, que é um coro lindo, que é formado pelos oriundos da Cracolândia, né, que hoje é Cristolândia, né, e tem a Débora Cadmo, a outra Débora e a Joyce, que estão à frente, a Laís e outros missionários da música. Então, eu fico muito feliz de poder citar essa juventude que está pensando a música cristã de uma maneira séria, de uma maneira bem feita, com excelência, né, compondo a partir da sua vida com Deus, da leitura da Bíblia, né, não é qualquer coisa, né? Então a gente tem talentos aí. Que bom. Assim, eu queria aproveitar essa oportunidade que você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo esse episódio aqui e gostaria de entrar nesse meio da música, estudar. Quais são o que você poderia falar para motivar essas pessoas? Porque às vezes algumas pessoas são movidas à motivação. Às vezes a pessoa ela simplesmente vai e mete a cara, não precisa tanto de motivação. Mas as pessoas que precisam, o que você falaria para essas pessoas? Então, uma coisa prioridade, assim, né, primordial é o estudo, que eu vejo muita gente querendo alcançar, né, alguns patamares musicais, né, e vocacionais, ministeriais, sem passar pelo estudo, né? Isso é muito importante, né, a gente buscar. É claro que o talento é muito importante,
mas ele precisa ter base, ele precisa crescer, se desenvolver. E nada melhor do que a gente usar esse talento estudando, lendo, pesquisando, fazendo cursos, aprendendo, conversando com outras pessoas, né? Não se isolando numa bolha, né? Fazendo ali o nosso próprio gueto, né? Mas que a gente se abra também, né? Para conversar com o que está acontecendo, ouvir pessoas, né? Na academia a gente diz que quando a gente faz um trabalho, né, e eu trago isso para o nosso meio aqui, se você fez um álbum, bota para uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso mundo escutar. Porque às vezes a gente tem a nossa linguagem tão engessada, né, nosso evangeliquez, que a gente acha que está bonito, mas a gente não está comunicando, né? Então, para nós, a beleza tem que vir da mensagem também. Então é muito importante que a gente coloque pessoas para ouvir, coloque pessoas de diferentes idades para ouvir o que a gente está fazendo, não é? Porque a música, ela precisa transitar, né, de uma maneira fluida, né, no seio da igreja. Porque senão vai ser um trabalho que vai ter início, meio e fim. E a música pode ser eterna, né? A gente vê aí exemplos de músicas que a gente sempre recorre, porque elas não morrem, né? Então a gente precisa fazer um trabalho bem feito, um trabalho de estudo, né? Essa garotada aí precisa entrar aí no Google, né, nos sites de buscar esses cursos, buscar fazer uma faculdade de música, né? O Seminário do Sul, mesmo aqui no Rio, né, vai ter o EAD agora em música, né? Então, a partir de 2023, as pessoas vão poder cursar música no Seminário do Sul à distância, né? Além do presencial, para quem mora aqui na região sudeste, pode vir para cá estudar. Também tem as faculdades de música, onde a gente pode trabalhar, né? Eu mesma fiz, né, na UFRJ, né? Agora eu estou começando o doutorado em música. Então, assim, é muito importante para que as pessoas que estão de fora vejam que a gente não faz um trabalho de qualquer jeito. E por isso é respeitado, né? Porque a gente tem o talento, né? Deus abençoa, mas a gente estuda. A gente faz um trabalho com excelência. Né? A importância do ensaio também, né? Muita gente quer tocar sem ensaiar, né? Não se esmera. Só chegar algumas horas antes né? Aquela passagem de som ali sem vergonha, né? Acho que a gente pode melhorar isso, né? Com mais seriedade, botando o pessoal para escutar alguma coisa, reunindo para conversar sobre arranjo. Eu costumo dizer que se a pessoa, ela, mesmo que não seja uma música profissional, mas que ela imprime algo como se fosse fazer profissionalmente, ela acaba fazendo com mais excelência, né? Muito mais, muito mais. Então, e quando a gente vê o resultado bom, né? Quando chega no final do domingo, a gente vê que o resultado foi bom, quando a gente assiste a transmissão e a gente vê que está melhorando, está desenvolvendo, puxa, isso é muito gratificante. E se nós gostamos, que fará Deus, né? Porque Ele é o Deus que fez tudo tão perfeito, Ele criou a gente com tanta perfeição. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. E assim, eu queria que você falasse dos novos projetos. O que tem de novo aí pra gente, para acompanhar? Porque você é uma profissional da música muito ativa, e o pessoal, uma das grandes observações que eu tenho, pelo menos eu tenho, é a sua energia muito grande, né? Isso tem muito a ver também com o seu preparo musical, mas também com a sua alegria em tá fazendo o que... E o que a gente pode esperar de novo aí? Muito bem. Olha, depois dessa pandemia, você falou uma palavra que rege a minha vida, que é a alegria, né? O nome do meu projeto é Musicalizando com Alegria. E eu acho que a alegria da gente é independente das circunstâncias, porque a nossa alegria tem nome. E a nossa alegria é Jesus. Então, quando a gente tem isso no nosso coração, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente bota Deus na frente, é bem sucedido, né? E quando não é, Ele breca logo, Ele fecha logo a porta, que é pra gente não dar, né, não bater com a cara, né, quebrar a cara. Então, assim, para os planos para o próximo ano, né, continuar desenvolvendo o ministério lá na Igreja Viva. É uma igreja, assim, realmente viva, tem muitas possibilidades. Ali a gente tem uma ONG chamada Aviva, né? Vocês podem entrar no site para ver.
que faz trabalhos sociais maravilhosos, né, também. A gente tem também o ENCA, que é o Encontro Musicalizando com Alegria, que eu promovo uma vez por ano, né? Esse ano que vem, se Deus quiser, vai ser presencial. Esse ano ainda foi online. E tem uma irmã lá da igreja, onde sou membro, que é a Leonice, né? Leonice. Ai, puxa, já é minha amiga já. A Leonice, uma beleza. Então, assim, um beijo para ela também, né? E assim, o ENCA, o Encontro Musicalizando com Alegria, ele tem esse cunho de formação, né? De formação continuada. Então é muito legal a gente trabalhar com pessoas diferentes, né? Pessoas que trabalham em campos de atuação diferentes, né? Sejam professores, pastores, líderes de criança, né? Líderes de adolescente, professores de dança, enfim, né? Para que eles se capacitem mais nas faixas etárias com que eles lidam, né? Idosos, coros, enfim. Então, a gente tem o ENCA e tem a plataforma educacional, coropos.com, que é uma plataforma educacional com cursos, né? Cursos de inclusão para trabalhar com pessoas com deficiência no contexto eclesiástico e fora dele. Trabalhos com música também, né? E eu estou aberta aí ao pessoal que quiser fazer contato, né? Vai ser uma honra, um prazer abençoar. Queria aproveitar que nesse episódio aqui, na descrição, você pode acompanhar o clipe que eu gravei da canção Usa Senhor. Você pode aproveitar. E também tem o link da plataforma coropos.com, né? Também vai estar na descrição desse vídeo. E o ENCA também tem link também? Tem. Também vamos colocar aqui. Aí você pode acompanhar na descrição desse vídeo. E assim, queria que você deixasse suas redes sociais para a gente estar encerrando esse episódio. Queria que você deixasse suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar a Mônica Coropos e seus trabalhos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Me senti muito à vontade com você, com a equipe. Eu desejo vida longa a esse projeto. Amém. Tá? E deixar minhas redes sociais também, né? Já que eu tenho essa oportunidade. Primeiro, a minha pessoal, Mônica Coropos, né? @Mônica Coropos. O @Musicalizando com Alegria. E o site, que é www.coropos, que é meu sobrenome.com. Ô, Mônica, você não sabe a alegria que te receber aqui. Muito obrigado por você se disponibilizar no dia de hoje para poder estar gravando esse episódio comigo. Muito obrigado. Uma alegria. Não dá para dar uma palhinha não do Usa Senhor aí? Como é que é? Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Oh, glória. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Agradecer a sua presença aqui. Te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante para nós. E esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Deus abençoe a todos. Amém.